Bom, então a leitura da noite, né, tem a ver com o tema, que é reencarnação, bondade, não, peraí, reencarnação, manifestação da justiça e bondade de Deus. Deu um branco. E quem vai falar para nós desse tema é a nossa querida Maria Luísa, que trabalhou dobrado essa semana, né, mais uma vez, foi ontem no NEAL Que bom. presencial. Que bom, né? Exatamente. E hoje aqui no virtual. E que bom para nós, né, colaboradores que estávamos lá trabalhando lá dentro e não pudemos ouvir, hoje vamos poder ouvir também esse tema. Então, vou deixá-los aí com a nossa querida Malu, agradecendo desde já por mais uma vez colaborar muito aqui conosco. Obrigado. É sempre uma satisfação fazer parte do trabalho e vamos ver se dá tudo certinho. Certo? Sim, Nossa, consegui automatizar. Pois é, engraçado, o pessoal fala assim, "Ué, mas a Conceição falou lá no nosso link, está escrito a reencarnação, manifestação da bondade e justiça divina, aqui está escrito lei da reencarnação e justiça divina. Que história é essa? É que a reencarnação é um assunto que pode ser abordado por diversos ângulos, né? É um assunto enorme, amplo, profundo, e é claro que nós iremos mostrar, procurar, né, trazer, segundo a doutrina espírita, por que que a reencarnação é manifestação de bondade e justiça divina. Esse é o nosso objetivo. Então, a bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus. Mas, como nós falamos, nós podemos. Deixa eu ver aqui. Engraçado que não está. Isso. Nós podemos abordar a questão da reencarnação, assim, mas muitos ângulos, muitos ângulos. Mas acho que tem algumas questões que são fundamentais em relação à reencarnação. Acho que a primeira questão é nós buscarmos o entendimento, né, tanto da reencarnação quanto da justiça divina, porque são dois temas onde nós vamos encontrar ideias muito variadas e contraditórias, inclusive, em relação a esses assuntos, e até alguns equívocos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho os conceitos e o entendimento destes conceitos. Então, num primeiro momento, a reencarnação, existem muitas outras crenças que acreditam na reencarnação. Não é um conceito novo, né? É bem antigo. Quando Jesus já trouxe a questão de ninguém poderá ver o reino de Deus como um dos conceitos da reencarnação, antes de Jesus já existia essa questão da reencarnação, mas por uma outra visão, outros entendimentos em relação à reencarnação. Em relação à justiça divina também, nossa, nós iremos encontrar muitas, não só justiça divina, justiça. Quando nós falamos em justiça, nossa, olha, nós podemos colocar 20 pessoas numa sala e perguntar o que é justiça. Nós não iremos ouvir as mesmas respostas em relação à justiça. A reencarnação até poderíamos ouvir do ponto de vista de conceito, mas não de entendimento. Então, o que que nós vamos procurar trazer hoje? É trazer como que a doutrina espírita esclarece para nós as bases da justiça divina e da reencarnação. E qual é a relação que existe entre ambas? Porque o nosso objetivo é esse. Então, vamos começando assim. Reencarnação. É considerado uma lei. Fala assim, ué, mas lei não é só lei divina? Mas é considerada uma lei por quê? Porque a reencarnação, ela faz parte da lei divina. Então, só para recordar, né, brevemente, a lei divina é a lei que
deu origem a todo o universo e rege todo o universo. Todo o equilíbrio, a harmonia e as transformações e renovações constantes que acontecem no universo é graças à lei divina. Através da lei divina que Deus age no universo. Então, então, a reencarnação, ela faz parte da lei divina, assim como lei biológica, as leis físicas, as leis morais, todas fazem parte da lei divina. Então, a reencarnação faz parte e rege a vida do espírito. Ela está presente no universo, a reencarnação. Então, já começa aí o tamanho que nós estamos olhando do significado da reencarnação. Então, se nós falarmos assim, qual o conceito de reencarnação? Muito simples, né? É a ligação do espírito a um corpo físico. E essa ligação, ela vai permitir que esse espírito tenha vivências no mundo material. Aliás, é graças à ligação do espírito com o corpo é que nós podemos vir morar um certo tempo no mundo material. Se o espírito não se liga a um corpo físico, não existe possibilidade dele vir ter experiências, né, no mundo material. Então, olha, já começa aí algumas questões fundamentais. Mas vamos pensar um pouquinho. Então, qual o objetivo? Vivência, viver novas experiências, mas é o seguinte, a reencarnação não é só ligação do espírito com o corpo, não é só isso. Mas ela permite não só o espírito retornar ao mundo material, mas ele vivenciar experiências num novo contexto. Cada reencarnação é um novo contexto que esse espírito terá a oportunidade de ter experiências e vivências. Novo contexto familiar, social, geográfico, porque faz muita diferença as experiências que nós temos, por exemplo, no mundo oriental, no mundo ocidental. São diferentes. Diferentes experiências que nós temos na América e lá no Oriente Médio. São experiências muito diferentes, porque existem valores, hábitos, uma cultura diferente. São experiências diferentes. Então, cada reencarnação permite essa possibilidade. É um novo contexto, onde nós poderemos, né, ir continuar um capítulo da trajetória da nossa vida como espíritos. Agora, este é o fenômeno, ligação do espírito com o corpo. Mas qual é o objetivo? Essa questão do entendimento. Nós podemos conceituar facilmente reencarnação, mas com qual objetivo o espírito se liga a um corpo material e retorna para o mundo material para ter vivências e experiências, né? Aí nós vamos ouvir uma série de respostas. Muitos poderão falar débitos, reencarna porque está cheio de débito, né? A conta está grande, e tudo no vermelho, se a pessoa pensar bem, né? Espiar, né? Vamos ouvir, pagar dívidas, vem por missões, provas, expiações, né? Então, nós iremos ouvir várias respostas em relação a isso, né? Existe missões, sim. Passamos por experiências de provas, sim. Passamos por expiações, passamos por missões, também. Passamos por uma série de dificuldades e desafios, também. Mas é só isto? Será que é só isto que proporciona a reencarnação? Tá. Então, a lei, meu dedo está difícil aqui. Acho que eu vou usar outro sistema. Então, existe então uma ligação muito grande, deixa eu tentar se eu consigo voltar. Isso, a reencarnação, uma lei, tá. Agora, por mais que nós tenhamos, né, agora, por mais que nós tenhamos aí, né, o entendimento, falando, a reencarnação não é só para isso, né? Não existe algumas expressões que mostram para nós
que ainda nós fazemos uma ligação intensa de reencarnação com pagar dívidas. Ainda existe, né? Porque às vezes nós mesmos que estudamos, lemos, né, passamos por algumas situações, de repente nós ouvimos assim, algumas expressões, né? Nossa, aquela pessoa está sofrendo tanto, aí vem lá, já imaginou o que ela não fez na vida anterior, na vida passada, né? Como se o sofrimento dela tivesse uma relação direta com os seus feitos, né, de vidas passadas, de existências anteriores. Ou então, a gente olha uma pessoa que está fazendo algumas escolhas muito complicadas mesmo, bem comprometedoras. Aí o pessoal da doutrina espírita, né, os espíritas, vão dizer, a vida futura será árdua, né? A pessoa fala naquela sensação, olha a consequência, você vai ser punido. Então, ainda tem um pouquinho essa questão de se sofre, está pagando o mal que fez na vida anterior, na existência anterior. Se fizer o mal, vai pagar no futuro, né? Então, nós ainda temos uma relação um pouquinho forte com essa questão de débitos e punições. Então, agora, lógico que vale a pena nós falarmos, tem situações bem difíceis que têm a ver com existências anteriores, não há existência anterior, mas com existências anteriores, tem, sem dúvida tem, né? São as consequências, aí já tem uma questão da causa e efeito, né? Que é um outro tema enorme, que precisa também ser muito bem entendido. Mas não é o objetivo maior da reencarnação débitos e punições, não é? Se nós estudarmos com bastante profundidade, nós vamos perceber que nós ainda não temos um entendimento, não vou dizer completo, que aí completo nós ainda não temos muitas coisas, mas um entendimento pleno, né, do alcance que a dimensão da reencarnação tem na vida do espírito. É muito maior do que nós possamos imaginar, muito maior. E aí nós vamos pensar, bom, mas vamos começar então a entender um pouquinho mais. Existe um determinismo divino. A questão do determinismo também é um assunto complicado, né? Determinismo, livre-arbítrio, mas existe um determinismo divino, né? E esse determinismo divino significa o quê? Que o espírito vai atingir a perfeição. Isso é um determinismo divino. Nós até podemos dizer que lei divina é um determinismo divino, mas não é determinismo como nós entendemos, né? É rígido, né? Não é. Tudo no universo não é fechado e acabado. O universo, apesar de ele vai sempre caminhando para transformação, renovação. Por exemplo, quando nós olhamos as árvores, a natureza, lá nós podemos ver o determinismo divino, né? As folhas caem no ritmo, no tempo, né, certo, renascem no tempo certo, tudo num ciclo de vida, que tem a ver com a lei divina, que tem a ver com o determinismo divino, né? Agora, nós espíritos atingirmos a perfeição só será possível através de inúmeras reencarnações. Não quer dizer que quando nós estamos nas vivências como desencarnados, nós não estamos construindo a nossa perfeição. Estamos. Mas as vivências no mundo material, elas são muito diferentes das vivências no mundo espiritual. Então, nós não teremos o mesmo tipo de experiência no mundo material e no mundo espiritual, né? Então, as experiências no mundo material, elas são enriquecedoras, elas são fundamentais, importantíssimas para fazer com que nós saiamos de um estado primitivo para chegar na perfeição. Então, olha a importância que a reencarnação tem nessa trajetória do espírito. Então, a reencarnação faz parte da trajetória do espírito. E trajetória do espírito é desde que foi criado, não é agora. Desde que foi criado, né? Rumo à perfeição. Então, já estamos trabalhando essa questão, né, de como que é importante essa questão da reencarnação. Então, reencarnação, chegamos aí. E a justiça divina? A justiça divina, bom, é mais difícil, né? Nós entendemos a questão de justiça. Mas é muito difícil, né? Eu fico impressionada, porque uma vez eu estava assistindo uma pessoa muito competente falando de questão de justiça,
E me chamou a atenção porque eu não tinha pensado nisso. Realmente, eu falei, nossa, é verdade. Então, ela disse o seguinte: primeiro, que a justiça humana é bem diferente da justiça divina, mas teria que ser assim mesmo, na verdade. Então, aquela questão: se você pergunta o que é justiça, as respostas serão inúmeras. Mas essa pessoa contou um caso. Ela falou assim: olha, eu tenho 10 pessoas e tenho um bolo. Então, eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer para ser justa, né? A pessoa, né, corta em 10 pedaços, né? 10 pessoas, 10 pedaços. Ela falou, não, isso não é justiça. Falei, ué, não é? Não é. Isso pode ser igualdade, mas não é justiça. Porque daí a pessoa traz todo o argumento e falei, nossa, mas é verdade. Aí tem a ver com Deus mesmo, sabe? E fala assim, olha, das 10 pessoas, vamos dizer que tem dois diabéticos, não pode comer bolo. Tem três ali que não comeram, estão com muita fome. Então, um pedacinho de bolo não vai resolver, precisa de mais. Tem outro ali que está satisfeitíssimo, não está com fome, não está com vontade de comer bolo. Então, não precisa de nenhum pedaço, né? E tem aquele que não gosta de bolo, então não quer nenhum pedaço de bolo. Então, olha só como que é a questão, porque nós temos a tendência de imaginar que justiça é, dá igual para todo mundo. Mas não, as necessidades são diferentes. Então, a justiça é a cada um segundo as suas necessidades. Aí é muito, isso chama equidade, né? É muito diferente, né, do que nós entendemos de justiça. Então, a justiça humana é um código, né? Ela está baseada em códigos que responsabiliza as pessoas pelos seus atos, né? E sem levar em consideração as necessidades de cada um das pessoas. Apesar que já existe um movimento em busca de individualizar, de entender um pouco melhor. Mas, de uma maneira geral, a pessoa cometeu uma falha, um ato, um crime, aí há o código 151, 157, artigo 21. Aí qual que é a pena? 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então as coisas funcionam, né, mais ou menos assim. Nenhuma crítica, né? Porque nós estamos num mundo que precisa de disciplina, né? Mas não tem a ver com a justiça divina. Isso é justiça humana. E a justiça humana, ela tem sim essa coisa de julgar as pessoas pelas escolhas. E o resultado é punitivo, né? É uma pena. Apesar que hoje a gente já vê aquelas penas que não precisa ir para a cadeia, mas tem aquelas penas alternativas, que já é um movimento para se mais educar do que punir. E também nessa questão da justiça, que sempre me chama muito a atenção quando nós assistimos reportagens, né? Nossa, mas é difícil você ver uma reportagem que a pessoa fala diferente. Eu só vi uma ou duas vezes, né? Que a pessoa acontece um ato, né, trágico, criminoso, aí o repórter chega e pergunta, e aí, o que que você espera? Eu espero justiça, mas não é justiça, né? A pessoa espera vingança, punição, né? Porque depois a pessoa fala, eu espero que ele pague por tudo que fez. Pronto, já disse. Então não é justiça. Ou pode ser justiça segundo o nosso entendimento de código, né? Fez, pagou. Então, é muito diferente da justiça divina. Mas é interessante esse movimento que vem acontecendo para educar e não punir. Porque aí a nossa sociedade, a nossa humanidade está começando a se aproximar de justiça divina e não código, punição. Porque hoje já sabemos isso, né? Que não é pela punição, não é pelos maus tratos, não é pela vingança, né, que alguém é transformado. Não é, é pelo amor, é pelo respeito que as pessoas se transformam. Por isso que joga-se aquele monte de pessoa, aprisiona um monte de pessoa nos presídios, né? Como que as pessoas saem? Não vão sair melhor, né? Elas saem pior, por quê? Porque lá elas têm que sobreviver da pior maneira possível. Então não é nada educativo, né? Acontece, na verdade, acaba até provocando uma regressão temporária das condições que o espírito já conseguiu evoluir. Chega lá, ele vai regredir temporariamente, porque é um mundo.
né? Muito difícil, muito complicado. E aí a justiça divina é amor e sabedoria. Quando nós falamos Deus age através da lei divina, como é que é essa ação? Essa ação de Deus no universo é através do amor, da bondade, da caridade, da compaixão. Essa é a essência da lei divina, da justiça divina. Então, o espírito, ele vai receber o que lhe é devido. Aí fala, o que que lhe é devido? Opa, o que será? Né? O que é devido é que todos nós temos os mesmos direitos e fomos criados com os mesmos direitos. Aí já está uma grande questão da justiça divina. Né? Nenhum de nós tem um grãozinho a mais ou a menos do que o outro. Né? Quando Deus nos criou com todos os potenciais, com todas as virtudes, né? É todas as virtudes para todos, né? Sem privilégio, sem exceção. Aí já começa a justiça divina. Então, essa justiça, ela permeia a nossa vida como espíritos, porque é a justiça divina que garante todos os recursos que nós espíritos necessitamos, recursos internos e recursos externos, porque nós não temos só os potenciais internos para nós lidarmos com os desafios do crescimento, do desenvolvimento, né, dessa trajetória evolutiva. Nós temos externamente todos os recursos necessários para nós, né, irmos desenvolvendo, fazendo desabrochar todos esses potenciais que nós temos, os quais Deus nos criou. Então, ó, isso é justiça divina. E o que é muito mais, que é mais assim, espetacular, eu já falo que é espetacular, que eu acho que é deslumbrante a lei divina, a forma como Deus age no universo, né, em nós, na nossa vida. Né? A lei divina, a justiça divina não visa nos encarcerar pelos nossos erros, nem nos punir. Né? Não tem objetivo nenhum de nos penalizar pelo aquilo que nós fizemos. Né? Ela tem na sua essência a misericórdia e a bondade. É aí que nós entendemos por que, que é manifestação de bondade, né, de justiça, de misericórdia. Por que, que é misericordiosa? Porque todos nós, espíritos, temos todas as oportunidades para nós revermos os nossos equívocos, os nossos tropeços, os nossos malfeitos, né? Todas as oportunidades. E não é temporariamente essas oportunidades, porque às vezes nós mesmos com os nossos, né, com o outro, nós falamos, vou te dar uma chance, tá bom? A gente fala assim, né? A pessoa cometeu um tremendo furo conosco, né, um erro, né? E aí nós falamos, vou te dar uma chance, né? Mas Deus não dá uma chance, né? É infinitas chances, infinitas oportunidades para nós revermos, né, aquilo que nós cometemos e que pode ter cometido, prejudicado de alguma maneira a mim mesmo, ao outro, à sociedade. Né? Então, o propósito da justiça divina não é sofrimento, não é. Tudo vai caminhando para que nós, espíritos, consigamos resgatar a nós próprios. E mais ainda, nós resgatarmos, né, a essência divina que nós temos dentro de nós. E nós conseguirmos, em cada uma dessas oportunidades, dessas muitas oportunidades, nós irmos em busca de caminhos que nos tragam mais felicidade, crescimento, aperfeiçoamento, harmonia, equilíbrio. É assim que funciona a maneira que Deus age nas nossas vidas. Né? É essa maneira. Aí a pessoa fala assim: oba, que bom! Deus não vai punir, Deus não vai penalizar. Então, podemos fazer o que quisermos. Podemos? Podemos, claro que podemos, sem dúvida. Mas vale a pena lembrar: qualquer ato, qualquer atitude que nós tivermos que provoque desequilíbrio, desajuste, prejuízo, né?
que fere o outro, que fere a sociedade, que fere a natureza, nós teremos que retificar. Aí nós estamos na causa e efeito. Nós precisaremos retificar. Esta é a lei. Mas nós não vamos precisar retificar sendo punidos, aprisionados, encarcerados pela dor, pela punição, pelo sofrimento. Nós não precisamos retificar desta maneira. Nós temos muitos meios para retificar, né? Não é o mal pelo mal, né? Olho por olho, dente por dente, é uma lei humana, né? Se você me feriu, eu vou te ferir. Nós vemos muito isso nos trabalhos de educação mediúnica, nós vemos muitos espíritos se comunicando quando eles dizem: Ah, vou me vingar dessa pessoa, porque ele me feriu, ele me provocou dor, então eu vou me vingar, eu quero justiça. Eles falam assim: eu quero justiça, eu quero, na verdade, quer punição, né? Mas não precisa ser dessa maneira, né? Não há necessidade de nós retificarmos, corrigirmos as nossas rotas pela dor, pelo sofrimento. Por que que acontece, então, tanta dor e tanto sofrimento? Por quê? Porque nós ainda estamos numa imaturidade, nós não entendemos ainda que nós podemos agir de uma forma diferente. Nós agimos conforme nós entendemos. Nós ainda não temos uma visão ampla, né, que os nossos caminhos podem ser caminhos pelo amor, pelo bem, pela compaixão, pela caridade, pela solidariedade. Não precisa ser pelo, né, feriu, fere, né, machucou, machuco. Não precisa ser assim. Nós podemos, ao invés de machucar, cuidar, ajudar, né? Dessa maneira, nós conseguimos uma transformação significativa nossa e do outro, porque quando o outro está esperando que você o fira, porque ele feriu, e você, ao invés, né, de ferir, entrega uma rosa, né? Vamos falar de uma forma simbólica, né? O outro é tocado, o outro é impactado com uma ação do bem, de amor, de respeito, de carinho, de compaixão. Isso transforma. Isso que transforma. Então, olha como nós vamos olhando, percebendo as coisas de uma maneira diferente, que esses resgates, essas retificações, não precisa ser na base de tanto sofrimento, né? Mas sofremos por quê? Porque não entendemos ainda, não percebemos ainda as milhares, infinitas possibilidades que nós temos, graças à nossa liberdade de escolha e ao livre-arbítrio, né? Então, nós ficamos lá encarcerados, né? Ou percebendo apenas restritos, né? Nós só enxergamos aquele pedacinho, nós não vamos além, os nossos horizontes não se abriram ainda. Quando se abrem, as nossas condutas são completamente diferentes, né? E qual é a relação, afinal de contas, que existe, né, entre a reencarnação e a justiça divina? Então vamos pensar lá, né? Que às vezes a gente pensa, fala assim: ai meu Deus, tudo bem, já sabemos o que a doutrina espírita nos fala, né? Temos um destino, temos uma rota evolutiva, né, como espíritos, né? Todos nós temos. E aí vem uma pergunta, né, difícil de ser respondida. Fala assim: mas como é que nós podemos alcançar a perfeição, né, que é o determinismo divino, é o, é o plano de Deus para nós, né, o projeto divino para nós, com tantas dificuldades que nós temos, com tantas imperfeições que nós temos, né? Nós fazemos essa pergunta: como é que nós vamos chegar, né? Porque todos os nossos equívocos nessa trajetória, né, os nossos erros, os nossos tropeços, né, ou as nossas maldades, entre aspas, né, elas têm desdobramentos, né, em vários cenários. Elas vão afetar a família, o outro, o nosso corpo, os valores sociais, a sociedade e a nós próprios, né, no nosso íntimo, no nosso interior. Aí fala assim: "E como é que vamos vencer isso?" É aí que entra, né, a reencarnação como um mecanismo divino a serviço da justiça divina. Que? Porque o processo de reencarnação, ele vai nos levar como espíritos a reencontros, muitos reencontros. E nesses reencontros nós teremos grandes possibilidades, grandes oportunidades de nós reajustar
os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos valores, rever as nossas atitudes, corrigir, redirecionar a nossa rota evolutiva, sabe? Mudar rumo é graças à reencarnação. Aí fala assim, mas que reencontros são esses que nós temos que nos permite tantas possibilidades, né? Na família, primeiro. Então, afetos e desafetos se reencontram. Os afetos, eles fortalecem os laços, né? Nós podemos, juntos, novamente, com aqueles que temos afinidade, projetar planos magníficos, maravilhosos, trabalharmos juntos. É uma grande oportunidade. E os desafetos? É mais ainda, uma grande oportunidade, né, que nós temos de venho junto, vou reencontrar para acertar, para aprender a ver o valor que o outro tem. Aquele que eu, meu desafeto, consegui enxergar que ele pode, que nós podemos desenvolver um afeto, que nós podemos, se não amar profundamente, podemos respeitar, podemos ter compaixão, podemos estender a mão, podemos ajudar no processo, né, de caminhada de todos esses. Né? E às vezes até escolher vir junto para ajudar, para cuidar mesmo, né? Aquele que nós ferimos. Olha só que oportunidade essa. A convivência social, né? É uma grande oportunidade, né, de nós estamos nos reencontrando com o nosso meio ambiente, né? E vamos dizer que se em outras existências eu criei muitas coisas que destruiu, que provocou um desequilíbrio, um desajuste imenso, eu tenho a oportunidade de rever isso, falar, não, não, né? Que é um exemplo interessante dessa convivência social são os escravocratas, né? Eles tiveram uma época que era lícito, né? Você comprar escravos, né? E maltratar não era lícito, né? Mas eles maltratavam. Então era uma condição de vida indigna, né? E essa pessoa pode, nessa convivência social, rever tudo isso, né? E ter lá uma bela de uma empresa com muitos empregados ganhando muito bem e sendo tratados muito bem e vivendo muito bem. Olha a diferença, a possibilidade que eu tenho de uma nova maneira de convivência social, de agir no meio social, né? O corpo, gente, nosso corpo é uma experiência enriquecedora, né? Se nós não agimos de uma maneira saudável, nós podemos rever essa atitude num novo corpo, um outro corpo, uma outra experiência. Nós podemos rever atitudes, não cuidamos bem, eu não percebi os meus limites, eu tive hábitos que eu trouxe muitos prejuízos, eu não tive os cuidados necessários, porque corpo não é só uma roupinha que quando nós desencarnamos se joga fora. Não é isso, né? Nós reencarnamos e essa experiência no corpo faz com que quando nós desencarnarmos, nós desencarnaremos diferentes, graças a essas experiências também com o corpo físico. Então, nós vamos rever essa relação de nós com o corpo físico, né? E com nós próprios, os nossos valores, os nossos sentimentos, o autoconhecimento, né? Como é que eu estou neste mundo, como é que eu vejo este mundo, que valores eu tenho, quais são os meus princípios. E isso é básico, né, para a nossa relação com todos, né, com o próximo, com a sociedade, com o trabalho, com a vida em família, né? E por que tudo isso? Por que esses reencontros? O que que eles podem propiciar para o espírito esses reencontros? Refazer caminhos, né? Gente, nós sempre podemos mudar os caminhos, sempre. Sempre teremos essa oportunidade. As nossas relações, né? Se eu tinha relações muito complicadas, eu tenho uma grande oportunidade de rever essa relação, ser mais, né, mais maleável, mais flexível, não tão rígido com o outro, né? Ser mais, vamos falar assim, mais educado, né? Mais suave com o outro, né? Porque isso é importante. Podemos rever sentimento e afeto. Podemos resgatar a nós próprios, né? Resgatar tudo que nós temos de valor, de virtude, de potencial. Isso é justiça divina. Fala, ah, então não é para punir. Não.
é para fazer crescer, é para aperfeiçoar, mas com amor, com sabedoria, com compaixão, sabe? Por mais difíceis os momentos em que nós estejamos, Deus está presente através da, não é só da sua lei, mas através dos espíritos luminosos que já passaram por essa trajetória e estão numa condição evolutiva muito maior do que a nossa, porque eles estão ali, né, nos sustentando, nos auxiliando nesse projeto todo, nessa trajetória toda, né? Então, a justiça divina implica em colocar o espírito diante de novas experiências para a sua transformação. E vamos lembrar também que o planejamento reencarnatório ele tem uma importância enorme, né, quando nós reencarnamos, porque é a grande oportunidade que nós temos de fazer essa grande revisão, né, rever a nós próprios, as experiências que nós tivemos e perceber aquilo que nós precisamos retificar. O que é que nós precisamos resgatar e escolher as situações melhores para fazer essa retificação e essa reparação? Claro que com a ajuda dos espíritos superiores, porque às vezes nós queremos resolver tudo de uma vez só e não dá, não dá, né? Às vezes é tijolinho por tijolinho mesmo e não tem problema, viu? Porque nós não temos problema de tempo. A vida é imortal, não tem problema de tempo, né? O que nós precisamos é aproveitar as oportunidades, né? E a grande misericórdia divina, né, a bondade divina, é que nós sempre teremos oportunidades e meios para nós nos alinharmos ao propósito divino. Sempre, sempre. Existe uma rota evolutiva. Nós saímos dessa rota, mas nós sempre podemos retornar a essa rota, a essa trajetória. Sempre, gente, não é, olha, você queimou todas as suas oportunidades. Não, não. São infinitas, são infinitas, né? E nós, sabe, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ali onde tem a coletânea de preces, tem uma ali que fala dos espíritos arrependidos. Eu acho tão bonito, porque no finalzinho da prece, ele diz assim: um único ato de amor apaga o mal feito. Olha que coisa linda. Olha só, nós podemos fazer centenas de maldades, mas quando nós fazemos um ato de amor, apaga, apaga. Então, olha o poder que o amor tem. Olha o poder que uma atitude nossa de bondade, de bem, né, provoca, né, ao nosso redor e no outro também, né? Cada um tem que transformar a si mesmo, mas quando nós agimos com compaixão com o outro, nós estamos ajudando a transformação do outro. Nossa, isso é uma coisa importantíssima. Por isso que muitos espíritos acabam planejando um retorno com um espírito que ele prejudicou, ou um espírito muito comprometido, assim, disposto a cuidar deste espírito, porque esse cuidado vai ajudar a transformação do espírito. Olha só como que as coisas são importantes, né? E nós ouvimos com muitas vezes, né? O amor cobre a multidão de pecados. Nós vimos isso, se não me engano, foi Jesus que falou. Eu não vou dizer, não vou afirmar, né? Mas ouvimos muito essa questão, e é verdade. E é verdade. Só para nós termos uma ideia de que o mal, né, os prejuízos, eles causam grandes dores, grandes sofrimentos, mas o amor consegue romper tudo isso. Essa a grande importância, né? E vamos só para finalizar o nosso trabalho, lembrar o Chico Xavier, né? Ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Pois é, assim funciona a justiça divina. Através da reencarnação, permite que nós espíritos possamos recomeçar e fazer um novo fim. E recomeçar cada reencarnação, e, portanto, inúmeras vezes. Então,
Isto é manifestação de bondade e justiça divina, né? É saber que nós estamos tentando, não é verdade? Estamos tentando melhorar, sabemos que é difícil, né? Mas nós sempre vamos ter isso em mente, sempre podemos recomeçar, nós sempre podemos mudar o rumo da nossa vida, gente, né? Se é difícil, nós entendemos, mas se nós ficarmos com essa ideia de que isto é possível, todas as oportunidades que nós tivermos, nós faremos um novo recomeço para chegar num novo fim. Acho que era isso o nosso propósito hoje. Eu agradeço profundamente a atenção de todos. Muito obrigada.